Bom dia, pessoal. Vamos à nossa videoaula sobre a construção de tabelas de distribuição de frequências por intervalo de classes, ok? Então, na aula anterior, nós elaboramos uma tabela de distribuição de frequências por categorias de variáveis qualitativas. Agora nós vamos construir uma tabela de distribuição de frequências por intervalos de classes, que é para a variável quantitativa. Então vamos lá. Na sequência do RStudio, nós calculamos aqui, nas linhas de comando, que vai de 122 até a linha 152, calculamos ou construímos, melhor dizendo, uma tabela de distribuição de frequências por categorias de uma variável qualitativa. Na sequência, a partir da linha 155 até a linha 193, nós vamos construir uma distribuição de frequências por intervalo de classes, ok? E isso aqui se aplica, mais uma vez repetindo, a variáveis quantitativas. Então veja só, na linha 155 eu vou calcular o tamanho da amostra ou da população, que no caso é a quantidade de linhas que representam cada um dos entrevistados desse banco de dados. Aqui a gente percebe que são 30 entrevistados, é um banco de dados relativamente pequeno. Então, nesse comando na linha 155, ele vai nos fornecer o tamanho amostral ou o tamanho da população, ok? Então, ao executar posicionando o cursor no início da linha, Ctrl Enter, ele vai bom, aqui ele deu um erro, dados não encontrados. Então a gente vai ter que dizer para eles, com certeza porque eu já rodei alguma coisa aqui anteriormente, então tenho que apagar a memória de cálculo. Vamos lá, 197, apaguei, objeto não encontrado, então eu tenho que ativar o banco de dados, ok? Então eu vou voltar aqui em cima. Trabalhar com RStudio é sempre assim, olhando os erros e ver o que ele está nos apontando. Então eu vou aqui em cima, eu vou ativar a biblioteca, tá bom? Porque quando vai se trabalhar com o software RStudio, eu tenho que ativar as bibliotecas. Então, para fazer análise descritiva, no caso da estatística descritiva, nós temos que adicionar duas bibliotecas, que é o dplyr e o physics. E aqui eu vou só executar na linha 1718, porque no meu computador já está instalado, né? Então rodei aqui, pronto, roda duas vezes, né? Dá uma informação aqui no início do deploy, mas quando eu rodo duas vezes ele mostra que está ativada a biblioteca, o comando em azul, né? Lembrando mais uma vez que quando você vai rodar a primeira vez no RStudio uma análise de estatística descritiva ou cálculo das medidas estatísticas, se você não tiver instalado o pacote na base de dados do RStudio, então você tem que instalar. O deploy está aqui na linha 8, 9, 10 e o physics está aqui na linha 12, 13, 14. No nosso caso, como nós já temos instalado, nós só temos que ativar a biblioteca. Depois eu tenho que apontar para o RStudio informando qual é o meu diretório de trabalho. Lembrando que quando a gente vai fazer pela primeira vez, a gente vai aqui pelo Session, Set Work Directory, Choose Directory. Aí você vai escolher o diretório da pasta de trabalho, certo? No meu caso aqui ela está na área de trabalho, eu estou usando a pasta Estatística Engenharia 2023. No meu caso ela já está aqui previamente em algoritmo, ok? Então na linha 24 eu já fiz essa programação que aponta todo esse caminho que tem que fazer manualmente. Então aqui eu só vou executar na linha 24, azulzinho aqui embaixo, então ele está compreendendo qual é o diretório da pasta. Então aqui na linha 28 até a linha 31 eu vou informar para o RStudio qual é o banco de dados que a gente vai trabalhar na nossa análise estatística,
ou na construção da tabela de distribuição de frequências por intervalos de classe, que se aplica a uma variável quantitativa. Então, nesse caso aqui, né, na linha 28, eu estou dizendo que eu quero buscar as informações contidas no banco de dados, cujo nome do banco de dados é o arquivo banco de dados 2.csv, que essas variáveis, que são as colunas, elas são separadas por ponto e vírgula. DEC é igual a decimal, que como está em vírgula no banco de origem, eu estou dizendo que é para que o RStudio entenda que o que for vírgula é ponto, uma vez que o RStudio opera esses cálculos considerando valores decimais separados por vírgula. E aqui esse string factories para indicar variáveis que são fatores, né, como variáveis categóricas, que são as qualitativas. Então eu vou executar e fazer com que o RStudio aponte os cálculos extraindo os valores de dados desse banco de dados. Então rodou, tudo azulzinho, ele compreendeu, já sabe qual é o banco de dados que deve trabalhar. Esses comandos na linha 33, 34 e 35 fazem exatamente a mesma coisa desse passo anterior. Bom, feito isso, eu vou para a linha 37, vou rodar esse comando read dados para enxergar o meu cabeçalho do banco de dados para ver se ele está fazendo a leitura correta e fornecendo as informações de fato pertinentes ao que se quer analisar na pesquisa. Então, 37, então ele mostra aqui que realmente ele está entendendo o banco de dados, trazendo a ordem dos sujeitos de 1 a 30, vai trazendo a variável gênero, cujas respostas são categóricas, M masculino, F feminino. Estamos percebendo que ele traz corretamente as respostas para o grau de instrução, onde as categorias possíveis de respostas são fundamental, médio e superior. Número de filhos como uma variável aqui formando uma quantidade inteiro, né? É um valor, é uma variável quantitativa discreta, assumindo valores inteiros. Nenhum filho na família, um filho na família, dois, e quantos forem os filhos, né, na sequência aí da variável. A variável idade também é uma variável quantitativa discreta, vem aí apontando para 31, 25, 33, 20, ou seja, são valores inteiros. A variável altura em centímetros também está sendo trazida como uma variável quantitativa discreta, né? Números inteiros positivos. E a variável salário, né? Você vê que ela tem aqui o ponto, que representa a decimal. Então são variáveis cujas respostas são números caracterizados como procedentes de uma variável quantitativa contínua, justamente porque são variáveis que estão contidas no intervalo contínuo, né? Existem infinitos números dentro de um intervalo. Isso é característica de uma variável quantitativa contínua. Então ele está fazendo a leitura corretamente, ok? Então no próximo passo nós vamos visualizar esse banco de dados como uma planilha, e esse comando view dados, ele vai mostrar o banco de dados numa interface muito semelhante ao do Minitab, ao do SPSS, ao do Excel, dependendo de quem tem assim a familiaridade com software específico para análise estatística. Então ele vai mostrar isso aqui como se fosse uma planilha, né, de banco de dados. Então na linha 41, Ctrl Enter, puxou corretamente o banco de dados. Então até aqui ele está entendendo exatamente qual é a fonte de dados para fazer a construção da tabela de distribuição de frequências por intervalo de classes e medidas estatísticas que porventura nós queiramos calcular. Então vamos na frente no comando 42 glimpse, ele vai nos fornecer a classificação e a natureza das variáveis de estudo. Então executei na linha 42 glimpse pela combinação de teclas Ctrl Enter, e aqui ele está informando que sujeito é uma variável cujos valores fornecidos são inteiros, porque ele está colocando o indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, então recebe aí como resposta um número inteiro, né, caracterizando uma variável quantitativa discreta.
Na variável gênero, ele põe esse FST, eu costumo falar que é uma função categórica, né? Ele tem uma função categórica, essa variável gênero. Sendo ela uma variável com uma função categórica, onde as respostas para essa variável fornecida pelos sujeitos são categorias. Que categorias? Masculino, feminino. Não são respostas numéricas, portanto são respostas categóricas. Então, corretamente o software está entendendo o que é essa variável, né? Quanto à natureza e classificação, como nós falamos anteriormente, então ela é uma qualitativa nominal. A ordem dessas classes, né, na verdade não existe ordem nessas classes. Masculino não é superior à categoria feminina e vice-versa. Então não há um ordenamento, né? Então, ao contrário dessa função categórica atribuída ao grau de instrução, ela pode ser até realmente transformada para uma variável qualitativa, só que agora ordinal, porque quando a resposta é fornecida no banco de dados, a gente pode estabelecer aqui uma ordem de classificação entre as categorias. Claro, superior é muito maior, né, ou está mais bem colocado, indicando uma formação melhor do que quem tem o ensino médio, e esse, por sua vez, o ensino médio é melhor do que quem tem apenas o ensino fundamental. Então, nesse sentido de ordem entre as categorias, ou classificação, ou pontuação, então nesse sentido essa variável é qualitativa ordinal. Número de filhos, idade e altura, vem o nome int, referência a números inteiros, né? Integer, em inglês, ali está abreviando para int. É uma variável cujas respostas são inteiros positivos, logo apontando para variáveis, número de filhos, idade, altura, que são variáveis quantitativas discretas. E por fim a variável salário, como nós falamos anteriormente, ela tem característica de resposta decimal ou fracionária, logo já pode se apontar para uma variável contínua, né? Ou melhor dizendo, variável quantitativa contínua, quanto à sua natureza e classificação. Lembrando mais uma vez que a característica de uma variável quantitativa contínua é justamente ela assumir infinitos valores dentro de um intervalo. É isso que dá a ideia de continuidade da variável, né? É uma função contínua onde ela pode ser ali descrita por uma linha, né, sem cortes na sua trajetória da curva. Então, ela assume infinitos valores dentro de um intervalo, por isso temos condições de informá-la em decimais, né? Lembrando que aqui ela está em 2 decimais, mas poderia até ser uma dízima periódica, justamente mostrando essa característica que é de uma variável contínua, ou melhor dizendo, quantitativa contínua, ok? E quando o software está lendo corretamente essa variável, compreendendo ela como uma variável quantitativa contínua, ela é uma variável DBL, né? É uma abreviação de double, que é o que o por trás do sistema operacional do R, ele compreende como uma variável double, fazendo menção a uma variável quantitativa contínua. Então, nesse caso, nós vamos agora anexar o banco de dados na linha 45, através do comando attach dados, né? Attach dados, então Ctrl Enter, comando azulzinho aqui apontado no console, na janela inferior à esquerda, então significa que ele executou corretamente o comando, né, fornecido nas linhas aqui na janela de comandos por meio do script. Ok? Então, anexado o banco de dados, agora nós vamos para a construção da tabela. Então, vamos para a construção da tabela por intervalos de classes, ok? Então vamos ver aqui, aqui está uma variável idade. Vamos fazer a construção de uma tabela de distribuição de frequências por intervalo de classes para a variável salário, que é uma variável aí, né, contínua, ou melhor dizendo, mais uma vez, quantitativa contínua. Então aqui inicialmente, note que salário vai sair daqui do banco de dados, né? Salário, ele está fazendo referência a essa coluna com os devidos valores fornecidos na sequência. Então, vamos construir uma tabela de distribuição de frequências por intervalos de classes
para a variável salário. N recebe o tamanho ou a quantidade de elementos informadas na variável salário. Então a gente já viu ali ao olho, né, é um banco de dados relativamente pequeno, que esse tamanho amostral é de 30. Então esse comando aqui executado calculou, já tem aí o número de elementos da variável salário, ou a quantidade de salários que serão analisadas, as quantidades de salários que serão analisados por meio desse banco de dados. Então aqui na linha 156 eu só vou imprimir o resultado que foi calculado na linha imediatamente anterior. Então está aqui 30, aqui embaixo o resultado, tamanho da amostra 30, ok? Se fosse uma população, então seria o tamanho populacional. Agora nós vamos calcular a amplitude total. Como é que eu calculo a amplitude total? Através desse comando range, considerando o objeto que recebeu os dados, né? Nós criamos um objeto dados anteriormente, que recebe o banco de dados informado através daquele arquivo que foi fornecido na extensão .csv, e dentro dessa base de dados, através desse comando que aqui é o cifrão, eu estou dizendo, desse banco de dados, eu quero que você trabalhe especificamente agora com a variável salário, ok? Se eu fosse trabalhar ao invés de salário com a variável altura, substituiria onde tem salário por esse nome, altura, que é o nome da variável. Então, se eu fosse trabalhar com altura, substituiria aqui salário e escreveria altura, ok? No caso a gente quer trabalhar com salário, então eu executo o comando Ctrl Enter na linha 157, lembrando que basta colocar o cursor no início da linha e executar Ctrl Enter. Ele já calculou, está armazenado na memória esse valor. Mas se eu quiser visualizar esse valor, eu executo aqui na linha 158 novamente essa amplitude total, que nós chamamos de AT. E aí ela vai imprimir agora o resultado. Então, nessa amplitude, nós temos que o menor valor de salário é um salário mínimo e o maior valor de salário são 5,8 salários mínimos, ok? Uma outra etapa para a gente construir a tabela de distribuição de frequências, é importante nós sabermos qual é o número de classes. Por trás do RStudio já tem a implementação do cálculo do número de classes através da fórmula de Sturges, né? Então ela é 1 mais 3,33 log do número do tamanho da amostra da população. E aí eu não preciso elaborar a fórmula, porque já está implementado aí no RStudio. Então K recebe, né, o número de classes ponto Sturges, quer dizer, o número de classes calculado pela fórmula de Sturges da variável salário que está dentro do banco de dados que está sendo anexado nesse momento para o cálculo. Então eu vou lá, K na linha 159 foi calculado, o azulzinho está correto, e agora eu vou imprimir. Então K pela fórmula de Sturges é 6. Portanto, nós vamos construir uma tabela de distribuição de frequências que possui 6 intervalos de classes. Agora, intervalo de classes referente ao que? Ao que nós estamos trabalhando, salário. Então, esses intervalos de classes são referentes a salário. Então, eu poderia até colocar o nome lá, quando for formatar a tabela, faixa salarial ou renda salarial, ok? Então, agora eu vou para mais à frente. O que eu preciso também saber para construir uma tabela de intervalos de classes? Eu tenho que calcular o quanto que equivale cada intervalo de uma única classezinha. Então, intervalo de classe, né? Então, eu posso calcular pela diferença entre o salário máximo e o salário mínimo e dividir pelo número de classes. Isso vai me dar exatamente o intervalo de classe. Então, intervalo de classe para a variável salário foi calculada e impressa é 0,8, né, ou 0,8. Esse vai ser o intervalo de cada classezinha. Então, vamos agora
mais uma vez chamar, né, acionar esses dados dentro da variável salário, né? Acionou aqui na linha 163, está aqui, ó. Então nós pegamos somente os salários, cada saláriozinho, 30 observações de salários dentro dessa variável salário, no banco de dados que está anexado para o cálculo no momento atual do RStudio. Bom, e aí a gente vai colocar através desse comando, vamos começar a fazer, né, os intervalos de classe. Vamos ver qual é a frequência absoluta dentro de cada intervalo de classe. Então aqui, ó, eu poderia fazer essa sequência, estou dizendo, ó, pega uma tabela como recorte da variável salário que está dentro do banco de dados, que nós criamos um objeto com o nome dados. E faz uma sequência onde o menor valor é 1, porque nós identificamos anteriormente, está aqui, ó, o menor valor é 1. E o maior valor, 5,8 ou 5,8, vem para cá como limite superior, né? Que dá ali é o máximo, é o valor máximo de salário, 5,8. E esse L é o número de iterações que vai ser feita para calcular a frequência em cada intervalo de classe. Então considere esse L sempre como K mais 1, que é o número de classes mais 1. Ora, nosso número de classes calculado foi 6. Então eu informo para esse L aqui, que é esse número de iterações para calcular as frequências absolutas por classes, sendo número de categorias mais 1, sempre nesse raciocínio. Bom, aí você pode perguntar, bom, mas se o mínimo é 1, por que aqui está 0,99? É porque quando o R calcula, já está por trás da interface dele, do algoritmo do R, a implementação desses intervalos de classe, ou melhor dizendo, das frequências absolutas desses intervalos de classe, começando por um intervalo aberto à esquerda. Agora veja bem, se eu começar como intervalo aberto à esquerda, considerando o mínimo 1, eu deixo de fora o menor salário, e tem o menor salário 1. Então eu tenho que usar um artifício que é uma folga. Eu coloco aqui 0,99, que é 1 centésimo abaixo do mínimo, que é 1, e coloco o máximo 5,8, porque aqui no algoritmo do RStudio, o que ele está tirando como frequência absoluta por intervalo é aberto no limite inferior, ou seja, ele não está incluindo o limite inferior, ele está incluindo valores imediatamente acima do limite inferior até o limite superior da classe, certo? Inclusive. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 1, veja bem o que vai acontecer. Se eu colocar 1, que é o menor salário informado na amplitude, se eu executar a frequência por intervalos de classe, a frequência absoluta, e vou pedir para imprimir agora, então o que ele vai fazer? Ele está dizendo que na primeira classe, de 1 a 1,8, tem apenas 3 observações. Mas só que olha a simbologia que ele usa. A gente estuda em matemática. Essa simbologia significa que quando à esquerda de um intervalo você tem o parêntese, significa intervalo aberto, nesse extremo inferior. E nesse extremo superior, quando você tem essa simbologia colchete, significa que esse extremo superior ele está incluso no intervalo. Então veja bem, então se eu considerar 1 aqui, no início da iteração, como o intervalo é aberto, não incluindo o limite inferior desse intervalo, eu deixo de fora o salário que foi o menor, que é um salário mínimo. Então nesse sentido eu tenho que dar uma folga, 0,99 aqui. Se você observar, a soma de 3 mais 8 mais 9 mais 6 mais 2 mais 1 dá 29. Ora, mas o banco de dados não contém uma amostra de 30 entrevistados, é exatamente esse problema. Por ser um intervalo aberto no limite inferior, ele deixou de fora o 1, que é a menor observação do banco de dados.
Então, nesse sentido, eu dou uma folga aqui de 0,99. E agora veja que eu vou executar novamente, calculou novamente e imprimiu. Percebe-se que agora ele trouxe na primeira classe o valor 4, ou seja, 4 observações nesse intervalo de 0,99 até 1,79, ou seja, ele incluiu agora a menor observação, que era 1. Então é um artifício que a gente tem que usar, tá ok? Bom, se você fizer a soma agora dessa nova tabela com as frequências absolutas por intervalo de classe, percebe-se aí que agora essa soma dá 30. Tranquilo? Então vamos à frente. Bom, ele já calculou a frequência absoluta por classes. Então veja bem, olha como está dividido nosso intervalo. Nosso intervalo não é de 0,8, que é o intervalo de classe. Então 0,99 mais 1,79, 4 observações. De 1,79 a 2,59, 8. De 2,59 salários mínimos até 3,39, 8 observações. De 3,39 salários mínimos a 4,2, 7 observações. De 4,2 salários mínimos a 5, temos 2 observações, ou 2 pessoas que ganham nessa faixa salarial. E uma observação ou um entrevistado ganha de 5 a 5,8 salários mínimos. Ok? Então eu calculei aqui essas frequências absolutas. Agora eu vou calcular a frequência relativa. Bom, a frequência relativa eu vou calcular a proporção. Se é a relativa, eu vou calcular a proporção de quem? Dessas frequências absolutas. Então esse comando prop.table, ele calcula as proporções das frequências absolutas em relação ao total N, que é de 30 entrevistados, nesse caso. Então eu vou executar essa frequência relativa, vou usar o comando agora na linha 167, que vai fazer o arredondamento dessa frequência relativa para 4 decimais. Então round da variável frequência relativa, que nós chamamos de FI minúsculo, e digits igual a 4, que ele está aceitando 4 decimais. Então Ctrl Enter, e agora eu vou imprimir essa frequência relativa. Estão aqui as frequências relativas de cada intervalo de classe. Percebe-se que nós temos exatamente 6 classes, que foi o que nós calculamos pela fórmula de Sturges anteriormente. Essa soma deverá dar 1, porque a frequência relativa ela está dentro de um intervalo 0, 1. Então a soma deverá ser 1. Ok? Feito isso, nós vamos calcular a frequência percentual. Basta eu pegar a proporção das frequências absolutas e multiplicar por 100. Isso vai me produzir a frequência percentual, ok? Então está aqui o comando já pronto. Então vou executar na linha 169, calculou, arredondamos para 2 dígitos, né, essa frequência percentual, e imprimir. Então estão aqui as frequências percentuais agora de cada classe. Depois eu vou fazer a frequência acumulada. Bom, a frequência acumulada absoluta é usar essa fórmula com sum, quer dizer, está acumulando a soma das frequências individuais das classes, ok? Ou seja, ele faz um acúmulo em cima da coluna frequência absoluta. Isso vai fornecer a frequência acumulada. Então eu vou calcular linha 172. Na linha 173 eu peguei essa frequência acumulada e arredondei para inteiro, ok? Então rodei e agora eu vou imprimir. Está aqui a frequência acumulada, ok? Então a frequência acumulada é o quanto foi identificado de frequência até o limite superior daquela classe. Então até a primeira classe, o limite superior da primeira classe, o acumulado é 4. Até o limite superior da segunda classe, o acumulado é 12. Até o limite superior da terceira classe, o acumulado é 20.
E vou nesse mesmo raciocínio até chegar na última classe, a sexta, onde eu posso afirmar que até o limite superior da sexta classe o acumulado é 30. Claro, são todos os entrevistados já contabilizados até esse ponto máximo. Bom, na sequência eu vou calcular a frequência acumulada relativa. Ora, na mesma ideia do que nós fizemos para o cálculo da frequência acumulada absoluta, a frequência acumulada relativa basta o acumulado de cada categoria com base na frequência relativa. Então ele vai pegar as frequências relativas e vai acumulando até o limite superior de cada classe. Mas de quem? Da frequência relativa. Então eu vou executar aqui. Lembrando que a gente está usando a função com-som. E aí eu vou arredondar para 4 dígitos e vou imprimir a frequência acumulada relativa. Então, nota que na última classe, até o limite superior da última classe, eu vou ter 1 como acumulado, já que a frequência relativa acumulada também ela vai trabalhar com base na frequência relativa simples, que são valores que estão entre 0 e 1. Então, um acumulado total até o limite superior da última categoria ou classe é 1, que é a soma de todas as frequências relativas por classes. E aí, para finalizar, eu tenho que calcular a frequência acumulada percentual. Ora, eu vou pegar a frequência acumulada relativa e multiplicar por 100. Então, ao fazer isso, eu imprimi, eu tenho aí calculado já a frequência acumulada percentual, que foi a frequência acumulada relativa simples, e multipliquei por 100. Agora eu vou arredondar para 4 dígitos e agora eu vou imprimir. Estão aqui as frequências percentuais acumulada ou frequência acumulada percentual em cada classe. Obviamente que o acumulado na última classe, no limite superior da última classe, é 100%. Ok? Claro que na última classe, no seu limite superior, eu já fiz a captura de todos os entrevistados em termos percentuais 100%. Em termos de frequência acumulada absoluta, o total da amostra ou da população. Nessa sequência de dados, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar cada uma dessas colunas que previamente foram trazidas em linhas. Note que eu tenho aqui as frequências acumuladas, as frequências percentuais acumuladas, assim como as demais. São 6 linhas que foram calculadas. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um artifício aqui para poder inverter essas linhas. Essas linhas vão virar colunas através desse comando C da variável frequência absoluta, e no final dessa coluna eu vou aplicar a soma dessa frequência, que é justamente já para construir a tabela de distribuição de frequências. Vou aplicar a inversão dessa linha que trouxe os resultados da frequência relativa. Através desse comando eu vou fazer ela tornar-se coluna, e ao final da frequência relativa eu aplico a soma. Da mesma forma, para a frequência percentual, eu vou fazer a transposição de linha para coluna dessa tabela que foi calculada anteriormente, e ao final dela eu vou aplicar a soma para fazer a tabela bonitinha ao final. Quanto à frequência absoluta acumulada, também eu vou fazer a inversão, só que na frequência acumulada, quando ela está na tabela de distribuição de frequências por intervalo de classes, não faz sentido fazer uma soma da frequência acumulada, porque a gente quer saber qual é o acumulado até o limite superior da última classe. Então não tem sentido fazer uma soma para as frequências acumuladas, seja ela absoluta, relativa ou percentual. Então inverte também a frequência acumulada relativa e no final coloca uma informação NA. Da mesma forma, inverte-se a linha de resultados da frequência percentual e ao final coloca uma informação NA.
Algumas tabelas colocam um traço, né, indicando que não faz sentido ali ter uma soma. Bom, agora a gente tem aqui o K. Esse K, ele é um indicador de variação de cada na localização. Ele faz, aqui a gente está usando o K para ser um índice lá embaixo no número de classes da tabela de distribuição de frequências. Então veja bem, eu tenho 6 classes, mas quando eu faço a inversão dessas linhas, que elas vão se transformar em colunas, elas vão ter 6 observações, já que eu tenho 6 classes. Mas como eu estou construindo a tabela, eu vou precisar de uma sétima linha, ou sétima classe, como se fosse assim mais dizer, que eu quero informar o total. Então eu vou fazer esse artifício aqui do K igual a 7, sendo o número de categorias mais 1, ou o número de classes mais 1, já que nós estamos diante de uma distribuição de frequências por intervalo de classes. Então, quantas são as classes? Nesse exemplo, 6 classes. Então eu vou fazer K, número de classes mais 1, 6 mais 1, 7. Ok. E agora eu vou dizer aqui, olha, cria um nome lá na posição FIK, ou seja, cria um nome na posição FIK. Então aqui ele está fazendo uma coordenada, né? É um vetor coluna, onde ele vai ter as observações, que é cada valor de frequência absoluta por classe, e ao final ele inclui mais uma coordenada lá, mais um ponto, né? Onde esse K é 7, ou seja, indicando aí uma sétima linha para receber esse nome total. Então eu vou lá executar na linha 191. Ele deu errado aqui porque nome atribuído 7 tem o mesmo comprimento do vetor. Ok. Então deixa eu apagar rapidamente aqui. Deve ter alguma coisa na memória de cálculo dele. Eu vou apagar e vou executar tudo de novo, tá? Bom, isso aqui eu já expliquei para vocês. Vou até aqui o K novamente rodando. Agora eu vou rodar aqui o names, a tabela. Agora eu vou aqui nessa tabela, esse comando cbind, ele vai concatenar, juntar as 6 colunas para a criação da tabela. Rodou e agora imprimiu, ok? Então note que naquela hora tinha dado um errozinho, porque na verdade tinha alguma coisa armazenada nesses objetos, né? Algum cálculo anterior foi feito. Então eu voltei aqui nesse comando rm, removi o que estava armazenado e refiz a tabela, ok? Tá aqui a tabela, ó, construída, exatamente as 6 classes e a sétima, que seria ali o total, para fazer essa soma. Então a soma da frequência absoluta 30, soma da frequência relativa 1, soma da frequência percentual 100%, e das frequências acumuladas não faz sentido fazer a soma nessa tabela, por isso entra em A, sem informação nessa célula, ok? Bom, esse comando na linha 195, write.table, ele vai criar essa tabela com esse nome, tabela 3. Mas você poderia criar qualquer nome que você quiser. Então eu vou substituir, ao invés de tabela 3, eu vou criar um nome, por exemplo, se eu estou trabalhando com isso aqui referente a salário, então eu poderia colocar assim, salário, né? Salário.csv. E quando eu executar o comando na linha 195, ele vai jogar lá na minha pasta de trabalho, que eu estou trabalhando, e essa tabela, salário, ó, bem aqui, já jogou bem aqui, ó, criado 11 horas. Já são 11 horas aqui, foi exatamente nesse momento criado a tabela salário. Você abre, portanto está aqui, ó, a
tabela salário já prontinha pelo software RStudio, ok? Que você levaria um bom tempo fazendo isso à mão, você pode fazer ela pelo RStudio rapidamente. Bom, aqui é só uma questão de formatação. Esses nomes de colunas na verdade começam da frequência absoluta, que é essa coluna bem aqui. Então eu arrasto, né, que ele saiu tudo ajustado aqui à esquerda. E aqui onde estão as classes, eu vou dizer ao que se refere. Refere-se a salário, e aí eu escrevo o nome da variável salário. F é frequência absoluta, frequência relativa, frequência percentual, frequência acumulada absoluta, frequência relativa acumulada e frequência percentual acumulada. Bom, lembrando que se o R, por sua vez, entende casa decimal por ponto, ele separa as casas decimais por ponto. No Excel, nas planilhas, né, do Excel, ele separa por vírgula. Então eu vou substituir esses pontos por vírgula, separo toda a matriz de dados e vou dar o comando Ctrl L, vou substituir tudo logo, ponto por vírgula. Substituir tudo. 20 substituições. Agora sim. Aqui eu vou deixar no padrão tudo para 4 decimais. Aqui eu deixo os percentuais no padrão de duas casas decimais. O FAQ é absoluto. Aqui começa. Vou deixar a frequência acumulada relativa em 4 decimais e a frequência percentual 2 decimais. Pronto. Agora eu vou inserir uma coluna aqui para deixar em branco, vou inserir outra coluna aqui na linha para dar um espaço. Vou formatar a tabela. Agora aqui já é só um acabamento, né? O mais difícil já foi feito no RStudio, que foi criar os intervalos de classe e as frequências de cada classe. Agora vamos dar só formatação. Aqui não se pode ter tabela fechada à esquerda, tira a borda, e nem à esquerda, tirem-se as bordas. Aqui eu vou mesclar essas células aqui em cima, vou abrir um pouco mais aqui e vou escrever, por exemplo, tabela, sei lá, tabela 1, tabela 2, qual for a ordem do seu relatório, tabela 2, né? Então aqui eu vou dizer assim, 2 pontos. Então sempre eu começo com esse termo aqui, porque a tabela obrigatoriamente tem que ter um título. E quando se fala de distribuição de frequência por intervalos de classes, você sempre vai começar dessa forma: distribuição de frequências. Por quê? Porque é uma tabela que está fazendo um resumo por classes, né? Com base nas suas frequências, absoluta, relativa e percentual. Então, distribuição de frequências. Na sequência, para construir o título, use sempre isso. Distribuição de frequências do que? Faça sempre 4 perguntas. Do que, de quem, aonde e quando. Faça sempre essas 4 perguntas para construir o título de uma tabela, partindo desse início, distribuição de frequências. Então vamos lá. Distribuição de frequências do que? De quem? Aonde e quando? Então vamos lá, distribuição de frequências do que? Dos salários. De quem? Da população. Aonde? De Mãe do Rio. Pará. Quando? No
período de 26 de outubro a 26 de setembro a 30 de 26 de setembro a 7 de outubro, tá? De 2023, ok? Pronto. Então nota que aqui na tabela ficou distribuição de frequências dos salários da população de Mãe do Rio, Pará, no período de 26 de setembro a 7 de outubro de 2023. Sempre você constrói assim uma tabela de distribuição de frequências de forma bem objetiva e clara. Que às vezes tem pessoas que fazem um título que não tem nada a ver com a informação que está sendo trazida ali. Então sempre use esse padrão. Comece por distribuição de frequências, já que aqui essa tabela é relativa à distribuição de frequências do que, ou seja, de qual variável? Salário, ou seja, dos salários. De quem? Da população. Aonde? De Mãe do Rio, Pará. E quando? O período de 26 de setembro a 7 de outubro de 2023. Pronto. É só aqui o exemplo bom. Quando você der Enter, vai ficar um pouco assim, né? Sem aparecer. Você justifica aqui. Formatar célula. Alinhamento. Justificar horizontal e vertical. E aí pronto. Depois só centraliza. Ok? Eu sempre gosto de deixar negrito também quando ele indica a tabela, a numeração, né? Ctrl N. A tabela sempre é numerada na sequência de quantas tabelas você for colocar num relatório estatístico, num trabalho acadêmico, no seu TCC, na sua monografia, na sua tese. Então, sempre esse padrão. E o que mais que está faltando aqui? Se eu mesclar, sempre é obrigatório também numa tabela trazer a fonte. Lembrando que as fontes podem ser primárias ou secundárias. As secundárias são aquelas que você já tem a informação consolidada, construída por algum órgão, seja uma instituição pública, privada, seja ela uma instituição federal, estadual, municipal, distrital, uma empresa. Então, se essas informações já vierem construídas, consolidadas, então essa fonte é secundária. Então, você põe o nome da instituição da onde você capturou essas informações. Agora, se você é quem construiu a tabela com dados próprios, então você coloca assim, por exemplo, dados coletados da pesquisa, ok? Tem várias formas de colocar essa fonte. Eu gosto de usar assim, tá bom? E depois põe a fonte aqui em negrito para destacar. Pronto. É bom também a gente dar um realce aqui em cima, onde são os nomes das frequências, né? Para destacar as frequências e destacar os totais. Ok? Eu sempre costumo dizer que o cálculo bruto pesado, sempre você usa um software estatístico. Agora, acabamento por questões de estética, de apresentação e relatório, é sempre bom dar uma formatada no Excel, porque o Excel é muito bom para produzir uma estética de apresentação muito boa das tabelas, dos gráficos, ok? E aqui tá, ó, já a tabela formatadinha com seus intervalos de classes, ok? Posso até centralizar aqui para ficar ajustado, tá aqui. Então pronto, ó. De 0,99 exclusive até 1,79 inclusive, nós temos 4 entrevistados que ganham nessa faixa salarial. De 1,79 salários mínimos a 2,59 nós temos 8 entrevistados.
e vai nessa sequência até o último intervalo de classe que diz, olha, um entrevistado apenas ganha dentro de uma faixa salarial que varia de 5 salários mínimos exclusive até 5,8 salários mínimos inclusive. A frequência relativa, ela te dá uma ideia relativa pelo próprio nome. Seria um valor esperado. Como assim esperado? Nós trabalhamos com uma amostra de 30, mas se fossem 1.000 entrevistados, essa frequência relativa aponta que, se essa pesquisa fosse feita com 1.000 entrevistados, seriam esperados 133 pessoas com salários que variam de 0,99 salários mínimos exclusive até 1,79 salários mínimos inclusive. Se essa pesquisa fosse realizada com 1.000 entrevistados, esperariam-se 233 pessoas com renda salarial que varia de 3,39 salários mínimos exclusive até 4,2 salários mínimos inclusive. Ok?